Olá, meu nome é Simone Quintiliano, eu sou astróloga e terapeuta holística e através dessa ferramenta tão linda e tão incrível que é a astrologia, eu tenho o objetivo de te ajudar no seu processo de autoconhecimento, autoaceitação e com isso o seu autodesenvolvimento. Eu acredito que quando a gente se conhece cada vez mais, fica mais fácil entender como se aceitar e a partir disso encontrar melhores caminhos para o nosso autodesenvolvimento. Hoje no meu trabalho eu utilizo a astrologia como fonte de autoconhecimento e as terapias holísticas como o Theta Healing, o Reiki e a constelação familiar para que a gente consiga trabalhar esse autodesenvolvimento. Então, se você quiser agendar a leitura do seu mapa astral ou sessão terapêutica, tem todos os links aqui das minhas redes Instagram, YouTube, Facebook, tem meu e-mail, todos os meus contatos estão linkados aqui no meu perfil. É só entrar em contato para verificar a disponibilidade da agenda para que eu possa te ajudar a encontrar aí o melhor caminho para o seu desenvolvimento. É sempre uma honra para mim participar do processo de vocês. Será que todos os aquarianos são frios, são do contra e são diferentões? Todos os aquarianos que a gente conhece são assim? Será mesmo? Bom, hoje eu queria trazer um pouquinho a reflexão sobre de onde saíram aí alguns estereótipos que a gente escuta de determinados signos, né? E trazer aí pra gente entender essa reflexão, pra gente entender melhor essa complexidade que nós somos como seres humanos e às vezes a gente cai aí nessa armadilha de colocar o ser humano em caixinhas como se eles fossem apenas aquilo ali. E não, a gente não é só aquela característica ela não é pertencente a apenas aquela pessoa, aquele signo ou aquela situação. Então, acho que essa reflexão é importante. Então, para começar, queria explicar o que é estereótipo. Quando a gente fala os estereótipos, etc. Mas o que é a palavra? O que significa, né? A palavra estereótipo? É um conceito, na verdade, generalizado pelo senso comum, sem o conhecimento profundo sobre algo ou alguém. Então, já parte aí de a gente entender que isso é um conceito que foi generalizado pelo senso comum e que não foi aprofundado no conhecimento. Então, não existe um conhecimento profundo sobre aquela situação, sobre algo, sobre alguém. E aí, generalizou aí pelo senso comum determinadas coisas. Então, isso é o estereótipo. Então, quando a gente entende a palavra, a gente já vê que aquela característica, ela foi ali generalizada pelas pessoas, mas não foi aprofundada. Então, a gente já percebe que a gente precisa tomar cuidado quando a gente lê algo sobre o nosso signo, sobre alguma característica do nosso mapa, pra gente não cair nessa armadilha de pegar aquilo como uma verdade absoluta, entendendo que todos são assim, que a gente é assim, etc. Entendendo que aquilo ali, né, é um estereótipo, que nada mais é que um conceito que tem uma questão mais generalista e que se a gente quiser conhecer melhor o ser humano, a gente precisa se aprofundar. Mas falando um pouco também de onde que saiu essa história de que aquariano é frio, que aquariano é do contra, então que aquariano é todo diferentão, de onde que saíram esses estereótipos? Faz sentido quando a gente começa a analisar as características mais básicas daquele signo? Sim, faz sentido. O que eu mais gosto de colocar nessas questões todas que, assim, não é que aquilo não faça sentido, é que a gente precisa se aprofundar um pouco mais e a gente precisa entender que nem todo mundo é assim e que a gente não pode parar aí nesse entendimento, a gente precisa se aprofundar.
né? Aquarianos, eles se conectam com as pessoas de uma forma mais intelectual. Inclusive, são pessoas que amam estar em contato com pessoas inteligentes, pessoas cultas, que gostam de falar sobre vários assuntos, pessoas mais soltas, mais livres, mais independentes, mais autênticas. Eles amam se conectar com esse tipo de pessoa e eles se conectam de uma forma mais intelectual. Essa conexão do aquariano não é tão emocional, não é esse campo mais emocional, é no campo mais intelectual. Então, partiu muito daí essa coisa do aquariano ser frio e tal, porque quando ele vai se conectar com as pessoas, ele procura mais esse campo do intelecto do que o campo do emocional. É realmente uma coisa que aquariano faz. Mas isso não quer dizer que ele seja frio. Não tem nada a ver isso da frieza, até porque todo mundo tem um mapa, todo mundo tem um monte de coisas ali em desenvolvimento. Se a gente quiser, quando a gente quer, né? Se a gente quiser entender como uma pessoa se comporta emocionalmente falando, a gente tem que olhar para a lua dela, para Vênus, tem outras questões no mapa. Então, se é um aquariano com a lua em peixes, é um aquariano muito mais sensível do que um aquariano com a lua em Áries, por exemplo, como ele manifesta essas emoções. Então a gente não pode só também falar, não, ele é frio, acabou. Então o aquariano se conecta com as pessoas de forma mais intelectual, então por isso ele é frio, ponto. Não, porque você precisa entender o mapa. Qual que é o seu mapa? Qual é o mapa daquele aquariano? Qual é a lua dele? E como que ele desenvolve tudo isso? A gente precisa entender. Agora, partiu muito dessa questão. Então, pegaram essa parte de a conexão deles é mais no mundo do intelecto, porque é um signo do elemento ar, que na astrologia é o elemento que fala desse mundo mais da comunicação, dos pensamentos, dessa sociabilidade. E aí pegaram esse ponto e pronto. Não, aquariano é frio por causa disso. Não é. Até porque eu gosto também de trazer reflexão de quantas pessoas às vezes você conhece que é mais fria assim nas relações, nessa manifestação. Quantas pessoas? Eu conheço várias e que não são aquarianas. Então, é um outro erro que a gente às vezes pode cair, é de taxar um signo, uma pessoa com aquela característica como se só ele tivesse essa característica. E não, qualquer pessoa pode ser fria. Até um pisciano, que é do elemento água, que é mais emotivo, ele pode ser frio. Então, tudo isso faz parte de um desenvolvimento, depende de muitos fatores. Como que você desenvolve as características do seu mapa? Qual que é o contexto que você vive? Então, qual que é o seu nível de consciência? Então, depende de muita coisa, sabe? A questão também do aquariano é mais do contra, são diferentões. De onde veio essa coisa dele ser do contra e ser diferentão? Eles, né, e isso é bem realmente muito comum nos aquarianos, eles não gostam de padrões estabelecidos, regras sem sentido. Tudo que não faz sentido para o aquariano, ele vai questionar até entender. Se ele não entender, ele com certeza vai fazer de tudo para fazer contra aquilo ali, diferente daquilo ali. Mas porque ele questiona, é um signo muito questionador, é um signo muito visionário. Então, aquarianos são naturalmente visionários, e eles vão questionar. Eles não vão engolir qualquer informação assim, goela abaixo e tudo bem. Não, eles vão questionar. E aí veio disso essa coisa do, ele é do contra, é diferentão. Só que, de novo, todos são assim? Não, nem todos. Mas veio disso. É errado? Tá errado falar que ele gosta até de ser do contra? Não tá errado, mas fica errado quando você generaliza. E assim, acho até interessante dos aquarianos que eu conheço, não é nenhuma coisa que ele se incomoda. Se você falar, nossa, você é todo diferentão, isso para um aquariano é um elogio, ele até vai gostar, ele vai falar, nossa, muito obrigada. Eu nunca conheci um aquariano que se incomodasse com o fato dos outros acharem que ele é diferente. Não, ele até gosta, ele faz questão.
Então, né, e assim, Aquário é um signo regido por Saturno, que representa, né, responsabilidade, disciplina, valores internos, e é regido também por Urano na astrologia moderna, que representa o quê? O inesperado, o revolucionário. Então junta esse velho e o novo, porque Saturno representa o velho e Urano o novo. Essas duas regências aí trazem para o aquariano essa característica muito de questionar. Então ele entende o velho e entende o novo, e ele questiona, ele confronta esses dois para chegar num senso comum aí que faça sentido. Então, sim, aquarianos podem manifestar uma certa, entre aspas, frieza, né? Quando ele lida com assuntos mais sensíveis. Porque a forma como o aquariano conduz os seus problemas é de uma forma mais racional, é de uma forma mais mental, é menos emocional, isso é fato. E ele pode ser do contra, pode ser diferentão? Pode também, né? Porque assim, ele vai questionar. Se não fizer sentido, ele vai tentar de tudo para não fazer. Então, eles sentem que quando eles estão sendo diferentes, eles estão rompendo com padrões estabelecidos que não fazem mais sentido. Então, isso para ele é maravilhoso, ele adora. Então, não é uma coisa que, nossa, ele fica incomodado. Não mesmo, de jeito nenhum. Então, essa seria a reflexão para a gente entender que nós temos uma complexidade de informações em nós. Nós não somos um ponto só, nós não somos uma coisa só. Então, quando a gente entende isso, a gente se conecta com todas essas informações, a gente começa a entender o ser humano como uma caixa ali enorme, com vários compartimentos ali. Outra coisa também, a gente precisa entender que todo mundo tem todos os signos no mapa. Então, às vezes você olha e fala, eu não gosto desse aquariano porque ele faz isso e isso. Pois é, mas você também tem aquário no seu mapa. Em qual área? Naquela área da sua vida você manifesta essa característica aquariana. Então não existe isso também de a gente achar que só o outro é assim. A gente também manifesta aquela energia em alguma área da nossa vida. Então, é legal sempre fazer esse exercício, porque assim, eu até brinco muito com as pessoas. Cuidado quando você fala que odeia um determinado signo, porque você tem aquele signo em alguma área da sua vida. Então, em alguma área da sua vida, você está manifestando aquela, né, aquela característica que você tanto fala que odeia. Então, existe alguma coisa aí para ser trabalhado. Então, eu odeio taurinos. Então tá, então vai lá no seu mapa. Qual área da vida que você tem touro? Tem touro na área de relacionamentos. Então, na área de relacionamentos você manifesta energia taurina. O que tá lá? O que tá pegando nessa área? Tem alguma coisa acontecendo que você não gosta? Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento dessa complexidade, porque isso só nos ajuda. Ajuda a gente a entender a nós mesmos, entender o outro, se relacionar melhor, se conectar com as nossas potências e trabalhar as nossas debilidades, mas de uma forma mais leve também, mais alinhada. Bom, muito obrigada, você que me acompanha aqui, muito obrigada pelas sugestões, tá bom? E até o próximo.